Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, eu tenho vos falado acerca do arrebatamento da igreja. Trouxe vários assuntos durante este mês de outubro e estamos findando o mês. E eu quero procurar encerrar a minha fala sobre o arrebatamento. Este áudio que eu estou gravando, se não me engano, é o áudio de 31 ou 32. Terei que verificar quantos áudios já foi gravado durante esse período do mês de outubro. Vamos à palavra de Deus, amados. Eu quero vos falar hoje acerca do destino final dos mortos. Você pode dizer, mas irmão Gregório, você falou tanto sobre ressurreição, sobre o arrebatamento, sobre os mortos terem sido julgados, já falou tanto sobre esse assunto. Amados, eu não falei ainda sobre aqueles que morreram sem a presença de Cristo. Eu quero falar sobre o destino final dos mortos. Bem, vamos à palavra de Deus também. Diz assim, no livro de Lucas capítulo de número 16, versículo de número 19 em diante. Está escrito assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendiosamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta do rico, e desejava alimentar-se com a migalha que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham, lambia-lhe a chaga. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hade ergueu os olhos, e estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe nas águas a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado, e tu atormentado. O versículo 26 diz assim: E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu quero nesse instante pedir, Senhor, permissão para falar, Pai, acerca do destino final dos mortos. Que o Senhor venha me usar, Pai, me usar através da Tua palavra santa, pois qual será o final dos ímpios? Qual será o final dos salvos em Jesus Cristo? Eu quero, meu Deus, nesse instante, falar deste assunto, um assunto muitas vezes explorado pelos pregadores, mas que há uma necessidade de ser ministrado para que a Tua igreja não seja pego de improviso. Este é o meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, a palavra de Deus nos garante que não será em vão a nossa esperança em Jesus Cristo, pois pela fé já temos assegurado um futuro glorioso ao seu lado. Mas para os ímpios que não se arrependeram, está reservado o sofrimento e a condenação eterna.
Deus, na sua grande benevolência, Ele tem estendido e ofertado a salvação gratuitamente para esta geração corrompida. Mas muitos não têm dado ouvido ao chamado de Deus, pois cada um escolhe aquilo que Deus não influencia no seu livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio, então cada escolha é nossa. Pois a escolha, quem escolheu o engano e desprezar a salvação de Deus, estará indo para um tormento eterno. Portanto, o que é o Adem que a Bíblia diz? O que é o estado entre a morte física e a ressurreição? Tanto dos salvos como dos ímpios. Os salvos terão um destino diferente dos ímpios. A Bíblia diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairá para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5, verso 28 e 29. A palavra de Deus afirma que não existe purgatório como muitas pessoas acreditam. O que também não há o sono da alma, nem tampouco a reencarnação, como muitos acreditam. Muitos creem. Inclusive existe cristão que acredita, existe crente que acredita em reencarnação. Portanto, amados irmãos, depois da morte, segue-se o juízo divino, o céu e o paraíso. O que seria o céu e o que seria o paraíso? Céu é um termo hebraico que pode significar sepultura ou o lugar ou o estado dos mortos. Em o Novo Testamento, Seol é traduzido por Hades. Normalmente, o Hades é visto como um lugar destinado aos ímpios. Portanto, veja bem, Deus livrou o justo do Seol ou da sepultura. Salmo 49, versículo 15. O Seol muitas pessoas pensam que o Seol é o inferno. É o lugar de punição para os ímpios que não se arrependeram dos seus pecados e não entregaram sua vida a Jesus Cristo. Mas o inferno propriamente dito não é o Seol. O vocabulário paraíso é de origem persa e significa que igual a semelhança a um parque ou um jardim, onde muitas pessoas que criam novela, ele faz essa novela baseado muitas vezes do paraíso. Eles nunca mostram o Seol, ele nunca mostra o lugar de tormento. Sempre há uma maneira de estado onde o morto estão em delícia. Eles mostram uma maneira de paz, de harmonia. E foi usado pelos tradutores para mostrar que o jardim é o próprio Éden. E aparece no Novo Testamento apenas 3 vezes, que em Lucas 23, 43, e 2 Coríntios 12, 4 e Apocalipse 2, verso 7. Portanto, amados irmãos, o lugar dos mortos, os teólogos, amados irmãos, defendem que o lugar dos mortos, o Hades, estava dividido em 2 partes. Este toma como a base o texto aqui de Lucas, do Lucas 16, verso 19 até 31. No texto, o Senhor Jesus conta-nos uma história
que se refere a Lázaro e ao homem rico. O primeiro, que era Lázaro, era fiel a Deus e foi levado para o seio de Abraão. O seio do pai Abraão, como é chamado, ele não é no Hades, amados irmãos. Muitas pessoas pensam que o seio do pai Abraão está no Hades, mas não está no Hades. Quando Cristo ressuscitou, ele levou o seio do pai Abraão, inclusive para o paraíso. Então, amados irmãos, existe uma barreira entre o Hades e o seio do pai Abraão. Portanto, como diz a Bíblia, as pessoas, os teólogos, o seio do pai Abraão ou paraíso é um estado em repouso, um estado de felicidade. O homem rico, o orgulhoso, o incrédulo, ele foi para o Hades, onde experimentava angústia, sofrimento, um sofrimento inclusive agonizante, um sofrimento atroz. A Bíblia fez essa referência, inclusive que Cristo desceu ao céu. Salmo 16, verso 10, 40, e também o Salmo 49, verso 15. Ao mundo inferior dos espíritos, disse Mateus 12, 40, Lucas 23, 42 a 43. Ele libertou os santos do Antigo Testamento, levando-o consigo para o paraíso celestial. Veja bem, amados irmãos, no dia em que Cristo morreu, a Bíblia diz que houve a ressurreição dos santos, e eles foram vistos, inclusive, entrando na cidade santa. Mas aonde foram parar eles? Aonde eles estão? Essa interrogação nós talvez teremos a resposta somente no dia em que estivermos diante do trono de Deus. Pois a Bíblia é bem clara quando diz que Jesus libertou os cativos, levou os cativos ao cativeiro. Efésios 4, verso 8 e 10. O lugar ocupado pelo justo que aguarda a ressurreição foi transladado para a região celestial, amados irmãos. Efésios 4, verso 8 e 2 Coríntios 12, verso 2. Então, o seio do pai Abraão, ele não está mais no Hades, como muito afirma. Portanto, amados irmãos, o sepultamento, a sepultura, é o lugar onde permanece simplesmente o corpo do ser humano, mas a alma dele, o espírito dele, quando sai do seu corpo, se ele é cristão, convertido, lavado e remido no sangue do Senhor Jesus, eu digo assim, cristão, mas existe muitas pessoas, iremos ser surpreendidos o dia que nós estivermos na presença de Deus, amados irmãos. Haverá uma surpresa para nós. Muitos daqueles que nós achamos serem genuinamente servos de Deus, talvez não estará lá. E por isso que nós temos que nos preocupar com a nossa salvação. Pois, se nós queremos chegar na região celestial, desde então, amados irmãos, os espíritos do justo sobem para os céus, e os espíritos dos ímpios descem para a condenação. Já está bem claro em Apocalipse 20, verso 13 e versículo 14. Segundo esse texto bíblico, o paraíso estaria em cima, e o próprio livro de Provérbios diz: o caminho do sábio, do entendido, é para o alto, que se desvia do inferno que fica embaixo. Provérbios 15, versículo 24. O Hades, ele está embaixo, conforme Provérbios 15, verso 24. Então, amados irmãos, a situação dos mortos, qual é a real situação daquele que já morreram? O texto de Lucas, aqui do capítulo 16, mostra a diferença entre o estado dos ímpios e do justo após a morte. Vamos dar uma analisada.
o estado intermediário dos salvos. Na história do rico, o Lázaro e o Lázaro, que era pobre, Lucas 16, vemos um estado intermediário, onde dos salvos, o justo, ao morrer, é conduzido pelos anjos até o paraíso, que é o seio do Pai Abraão. Versículo 22. Que privilégio, amados irmãos, que honra tem o salvo ao morrer e ser, na verdade, transportado por anjos e ser recepcionado pelos anjos ali no paraíso. A Bíblia diz que o ladrão da cruz, que Jesus disse para ele: hoje estará comigo no paraíso. Lucas 23, verso 42 a 43. Jesus não disse para ele: no dia da ressurreição você estará comigo no paraíso. Mas ele disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Veja bem, existe uma diferença, né? O espírito e a alma deixam o corpo e permanecem no lugar de espera, que é o paraíso, aguardando a ressurreição na vinda de Jesus. Isto é o que morre em Cristo. É os que lavaram sua veste no sangue do Cordeiro. Os justos são recebidos pelo Senhor, e o próprio Senhor Jesus quem recebe o espírito do justo após a morte. Tomemos como exemplo o caso de Estevão. Estevão, que estava sendo morto ali em Atos capítulo 7, verso 59, para o espanto dos ímpios, o Estevão, um varão justo, ele é recepcionado gloriosamente, que através do Senhor ele levanta seus olhos, ele vê os céus abertos, ele vê o Senhor assentado à destra do Pai. O que morre em Cristo, bem como os ímpios, vão manter sua identidade pessoal, sua personalidade e sua consciência depois da morte. Moisés, amados irmãos, foi sepultado. Moisés foi sepultado por Deus. Aparece falando com Jesus no Monte da Transfiguração. Em Mateus 17, versículo 3, inclusive em Lucas 30, versículo 32. Ao lado de Elias, que foi arrebatado. Note-se que são os mesmos nomes, Moisés e Elias. A despeito de tudo o que foi dito, nós vemos ali, amados irmãos, que eles mantiveram a sua identidade. Tanto Moisés quanto Elias. Não mudaram o seu nome. Porque a identidade do ser humano é mantido, mesmo após a sua morte. Portanto, Moisés tinha sido sepultado por Deus. Até hoje ninguém sabe onde está o sepulcro de Moisés. Porque apóstolo Paulo disse assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo tinha o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor, disse ele. Filipenses capítulo 1, verso 21 a 23. Portanto, amado irmão, o estado intermediário dos ímpios, eles serão desta maneira. Eles vão para o Seol, ou Hades, ou seja, o inferno, que é o seu destino final. Salmo 9, verso 17. Nesse estado intermediário, aguarda o seu julgamento final. O Hades é o lugar embaixo, seja oposto ao céu, seja o seio de pai Abraão, ele foi arrancado do Hades. O rico ergueu os olhos, a Bíblia diz. Ele estava no Seol, ele vendo ao longe Abraão e Lázaro.
e no seu seio, estava Lázaro. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para o que se desvia do inferno que está embaixo. Provérbios 15, verso 24. Amados, fato é que o ímpio sofrerão e estarão conscientes. O rico ímpio estava em tormento. Ele estava consciente, ele estava morto, mas estava consciente. E clamava pedindo misericórdia. Os ímpios que morreram sem Cristo estão em prisão. A Bíblia é bem clara nesse sentido, quando lemos o livro de apóstolo Pedro, 1 Pedro 3, verso 19. Ali eles vão se lembrar daqueles que ficaram na terra. No versículo 28, ele inclusive pede, ele diz assim: eu tenho 5 irmãos. Veja bem, ele disse ele no versículo 27, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. O rico estava consciente, ele estava morto, mas estava consciente. Ele estava sofrendo um tormento. E ele lembrou dos seus irmãos. Ele lembrou que tinha 5 irmãos. Ele não perdeu a sua consciência mesmo na morte. As Escrituras Sagradas afirmam que este não pode ser consolado por ninguém. Não adianta as pessoas hoje aqui na terra acender vela, dizendo esta vela para fulano que está em tormento, em escuridão. Não há como consolar a pessoa que está do outro lado. Além disso, amado, estão posto um grande abismo entre nós e vós, disse o próprio Senhor, de sorte o que quiserem passar daqui para vós, não podeis, e nem tampouco o de lá passar para cá. Eu quero abrir um parênteses aqui, amados irmãos, para vos falar acerca do meu parecer destas pessoas que estão passando visões, revelações. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu fui arrebatado, o Senhor Jesus me levou no inferno. Para com isso, meus irmãos. O próprio Jesus diz que existe um abismo. Se você faz parte dos salvos, você não pode literalmente entrar no inferno, como você disse. Ou você é de Cristo ou você é do demônio. Não há como Jesus te levar lá para o inferno e depois te levar para o céu. Tem pessoas dizendo: eu fui lá no inferno, eu vi lá pastores, eu vi lá pregadores, eu vi lá fulano de tal, sofrendo em tormento. Para com isso, meu irmão. Não use a palavra de Deus para fazer terrorismo. Não use isso, meu irmão. Você ou é servo de Deus ou não é. Não há como você entrar no inferno e depois sair de lá e ir para o céu. Está bem claro nisso. Existe um abismo. Existe uma separação. Não venha brincar com a palavra de Deus. Não venha, amados. Não use a palavra de Deus para brincadeira. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Pense nisso, amado. Eu voltarei e falarei mais um pouquinho. Gravarei o último áudio falando sobre o justo ao morrer, que ele foi conduzido pelos anjos até o paraíso, falando desse privilégio, que honra tem os salvos ao morrer, que são recepcionados pelos anjos. Estarei falando também sobre o destino final dos ímpios, mas somente amanhã. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?